Neemias capítulo 1, verso 4. Hoje faz 34 dias que eu infartei. 34 dias. E eu vou tentar pregar aqui hoje em nome de Jesus, amém? Não tem sido fácil, mas até aqui tem nos ajudado o Senhor, amém? E o meu lema é: enquanto eu viver, eu quero honrar, servir e adorar esse Deus. Amém? Teve um rapaz que foi em casa, um irmão, e falou assim: um amigo meu estava falando que o senhor está igual o gato, tem 7 vidas. Glória a Deus por isso. Neemias capítulo 1 e o verso 4, quem achou diz amém. Eu vou ler e quero que toda a igreja repita. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Toda a igreja bem forte. Glória a Deus, pode sentar, glorificando ao Senhor. Irmãos, quero falar. Não é para mim falar não, esses microfones Jeová Jireh. Deixa uns 3 aqui, que um para eu pego o segundo para eu pego o terceiro, mas eu vou falar em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Eu quero falar, irmãos, nessa noite sobre 5 segredos de Neemias, da vitória de Neemias. 5 segredos que fez diferença na vida de Neemias. Quando nós começamos a ler o versículo 1 em diante, nós vamos ver, irmãos, que o irmão de Neemias, Anani, junto com algumas pessoas, vai até Neemias. Neemias, nessa época, ele era copeiro do rei, copeiro de Artaxerxes, na Pérsia. E vem então o seu irmão, juntamente com outros, e Neemias olha para eles e diz: olha, como está Jerusalém, como está a nossa família, como que está o povo, depois de tudo que enfrentaram, depois de tudo que passaram. Aí o verso 3, irmãos, o seu irmão responde dizendo: olha, os restantes que restaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria. Repita comigo: miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Então a notícia, irmãos, de como estava o povo, de como estava a cidade, como estava Jerusalém, não era notícia boa. E quando Neemias, irmãos, ele ouve essas palavras, nós vamos ver, irmãos, que a primeira coisa que ele faz, ele se assenta. O verso 4 aí fala sobre os 5 segredos. O primeiro segredo que Neemias vem nos ensinar nesta noite, quando ele recebe aquela notícia triste, ele se assenta. Ou seja, ele para o que está fazendo. Porque às vezes, irmãos, nós estamos numa vida muito corrida, uma vida muito louca, igual até o nosso irmão Valdivino falou. Nós às vezes entramos num automático e deixamos de dar valor às coisas que são importantes. Deixamos de priorizar aquilo
que é importante. E agora então Neemias se assenta. Pastor, mas por que ele se assentou? Tem momento, irmãos, que você tem que parar, pensar com calma, raciocinar. Quantos problemas que sobrevêm sobre nossas vidas. Às vezes é doença, às vezes enfermidade, às vezes é levante, problemas na empresa, problema com os negócios, notícias que chegam e que nos paralisam. E aqui Neemias nos dá uma lição. Primeiro, ele se assenta. Assenta para quê? Para raciocinar, para pensar com calma, para ver a melhor forma de tomar atitude. Porque quantos de nós, irmãos, tomamos decisão no calor da situação, tomamos decisão na precipitação, agimos sem sabedoria, sem entendimento, agimos assim, sem pensar. E Neemias não, ele para, ele se assenta para ele raciocinar melhor. Ele se assenta para ele poder refletir com profundidade naquela situação. Ele se assenta, irmãos, ele para o que está fazendo e vai analisar aquilo ali. E uma coisa que me chama a atenção, irmãos, que ele estava bem, copeiro do rei, tinha tudo. Só que quando ele ouve notícia dos seus amigos, dos seus familiares, do seu povo, da sua terra, ele para, ele fica incomodado, ele não se conforma, ele não aceita aquela situação. Eu quero perguntar para você, irmãos, talvez você está bem, talvez as coisas para você estão indo tudo bem, mas como você tem lidado com o problema dos seus amigos, o problema dos teus familiares? Como você tem lidado com a dificuldade que às vezes a obra de Deus está enfrentando? Será que nós já não temos mais amor? Será que nós não nos incomodamos com aqueles que estão sofrendo? Talvez está tudo bem para você, mas com o seu próximo não. Talvez está tudo bem com a sua família, mas tem alguma família aqui sofrendo. Talvez está tudo bem com a nossa vida financeira, mas às vezes tem alguém próximo de nós passando necessidades. Como nós temos nos posicionado? Nós temos olhado e fingido que não está vendo. Assim, em muitas situações, ou assim como Neemias, nós vê o problema, vê o sofrimento, vê a dor, vê a dificuldade do seu povo e se incomoda com aquilo. Então, irmãos, ele se entristeceu, ele se incomodou, para ele não estava tudo bem. E então a primeira coisa, o primeiro segredo, ele se assenta, ele para refletir diante dos problemas, diante das adversidades, diante dos confrontos, diante daquilo que se levanta contra a sua vida. Faça como Neemias. Para o que está fazendo, se assenta. Pensa com clareza, pensa com profundidade, não tome decisão precipitada, não haja de qualquer forma. Pare, reflita, tenta entender a situação, pare o que está fazendo, não tome decisão precipitada. O segundo segredo, irmãos, de Neemias, ele chora. Ele chora por saber que a sua cidade estava destruída. Cidades queimadas, as portas queimadas a fogo, os muros derribados. Muitos foram levados a cativeiros. E os que haviam sobrado estavam passando fome, miséria, estava vivendo um tempo de sofrimento. Então ele se assentou e agora, em segundo lugar, ele chora. Às vezes, irmãos, chorar é necessário. Ele aqui, irmãos, coloca para fora a angústia. Ele
coloca para fora. Quantas vezes estamos entalados? A gente cresceu, principalmente os homens, dizendo que homem não chora. Não, o homem tem que ser duro, o homem tem que ser forte, o homem não pode chorar. Mas eu quero dizer para você, irmãos, o homem precisa chorar. Porque tem momento, irmãos, que a dor, os problemas, as dificuldades vai te sufocando, vai te enchendo. Chega uma hora que parece que vai explodir. E aqui, irmãos, Neemias coloca para fora. Ele começa a chorar e vai pondo para fora aquela angústia, aquela tristeza, aquele aperto, aquele trem que estava sufocando ele. Então, o segundo segredo, ele chora, coloca para fora. Coloca para fora a angústia, coloca para fora a ansiedade, coloca para fora a depressão, aquilo que estava deprimindo ele. Ele põe para fora as emoções, irmãos, libera as emoções. Angústia, tristeza, mágoa, falta de perdão. Todas essas coisas, irmãos, não faz bem para nós. Tem que pôr para fora. Não sei o que você está vivendo hoje, se tem angústia, se tem mágoa, se tem uma depressão. Mas precisa pôr para fora. Põe para fora. Isso não agrega nada, não acrescenta nada na sua vida. Então ele para e chora. Às vezes temos que chorar, irmãos. Chorar aos pés do Senhor. Quantas vezes você já dobrou o seu joelho e diz: Espírito Santo, senta aqui na minha cama. Espírito Santo, vem aqui me ouvir. E ali, irmãos, você rasga o seu coração diante dele. Eu falo, irmãos, eu tenho muita dificuldade de compartilhar as minhas lutas, minhas dores, os meus sofrimentos. Nem com a minha esposa, muita coisa eu não falo. E tem momento que a gente vai sufocando, irmão, vai sufocando. E aí eu chamo o Espírito Santo e falo, nós dois precisamos conversar. Quantas vezes, irmãos, eu coloco ali diante dele, rasgo minha alma, meu coração, coloco tudo para fora. E ele me ouve. E não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor, porque depois que você põe para fora, que você chora, você coloca diante dele, você levanta com alegria, uma paz, levinho, porque você pôs para fora tudo que não presta e abriu espaço para o Espírito Santo te encher da presença dele, da alegria dele, do renovo dele, da fortaleza dele, porque a graça dele é a presença dele que nos sustenta em meio à adversidade. Eu sinto ele aqui na Bacandaraias. É ele, irmãos, que cuida das nossas feridas. Feridas que às vezes o seu parceiro não entende, que os seus amigos não entendem. Quantas vezes você tem sido forte o tempo inteiro? Quantas vezes você tem suportado muita coisa? As pessoas não entendem. As pessoas olham para você e não conseguem ver. Às vezes olham só como um super-homem, uma super-mulher. Mas o Espírito Santo de Deus está dizendo: rasgue o seu coração na minha presença. Eu sou o seu socorro bem presente na angústia. Eu tenho contemplado a tua dor. Eu tenho contemplado as suas lágrimas, que muitas você segura, para o filho não ver, para o esposo não ver. Então o segundo segredo de Neemias, irmãos, ele chora, ele põe para fora. Libera as emoções, libera o que está sentindo. Terceiro segredo de Neemias, ele lamentou. Entenda uma coisa, irmãos, lamentar é diferente de murmurar. Lamentar é diferente de murmurar. Ele lamentou. Era necessário, irmãos, que houvesse arrependimento. Só desta maneira
ele estaria reconhecendo os seus erros, os erros do povo. Era necessário que a situação fosse mudada. Então ele lamenta pelo sofrimento do povo, ele lamenta por aquele momento que eles estão vivendo, ele lamenta pela dor, ele não consegue aceitar e ver o povo no sofrimento como estava. Uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada, irmãos, não conforme com a dor, não conforme com o sofrimento, não conforme com aquilo que o inimigo se levantou para bagunçar a sua vida, a sua história. Não conforme. Aqui, irmãos, quando Neemias está lamentando, ele está se posicionando e não aceitando aquela dor, aquele sofrimento. Eu volto a repetir, irmãos, ele não murmurou. Ele poderia ter questionado: cadê Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus não fez nada? Por que Deus não faz nada? Não murmurou em nenhum momento. Ele lamentou pela dor, pelo sofrimento, mas não atribuiu responsabilidade a Deus. Sabe o que muito tem acontecido, irmãos? É que quando as coisas não dão certo, é quando surgem os problemas, nós às vezes murmuramos. Uma coisa que eu tenho aprendido, irmãos, em meio a toda dor e sofrimento que eu tenho enfrentado, eu tenho procurado confiar no Senhor. Os primeiros dias, o dia que eu cheguei em Três Lagoas, eu disse: Deus, já não basta o problema do rim, diabetes, aí agora um infarto ainda. Eu conheço pastores, amigos meus, que se fosse eles, irmãos, eles teriam murmurado. Tem muitos pastores, amigos meus, se fosse eles, já tinham deixado o cajado. Eu digo com sinceridade isso, irmãos. Só que eu entendo que tudo que acontece na nossa vida tem um propósito. E eu aprendi a confiar no Senhor, mesmo quando dói, mesmo quando machuca, mesmo quando eu estou sofrendo, eu mantenho a minha confiança nele. Eu mantenho a minha confiança nele. Senhor, não estou entendendo, não sei o porquê, mas eu sei que o Senhor está no controle, e que mesmo sem eu ver uma possibilidade, eu sei que o seu nome será glorificado na minha vida. Tem muita coisa, irmãos, que é responsabilidade nossa e que nós queremos atribuir a Deus. Porque eu tenho já, irmãos, há muito tempo cuidado melhor da minha alimentação. Eu estou falho na questão de exercício físico, mas eu já venho mudado há muito tempo a questão da minha alimentação. Tem deixado de comer embutidos, óleo de soja faz muitos anos que não como, margarina, fritura. Para mim tudo tinha que ser fritura, eu gostava de fritura demais. Então desde o problema do rim que vem, eu venho mudando os hábitos. Aí o que eu questionei, falei: meu Deus, mesmo com tanto cuidado, ainda assim eu tive um infarto. Mas aí a médica explicou que infelizmente a diabetes lesiona as veias. Eu poderia ter tido outros problemas de coração mais graves, mas ela diz: ainda bem que você infartou e foi uma veia mais fina. Porque a diabetes, ela lesiona uma pelinha, uma camada, não sei certinho a fala. E aí naquele lugar lesionado, acumula gordura com mais facilidade. E aí eu até disse para alguém: bom, a questão do rim não estava na minha mão. Não
tinha o que fazer. Agora, a questão do infarto, irmãos, eu vou ter que mudar muito mais coisa do que eu já tinha mudado. Vou ter que fazer exercício físico, fazer o que for preciso. Porque eu quero ver minhas filhas formadas. Amém? Então é minha responsabilidade. Vamos dizer que daqui a um tempo, se eu não me cuidar e eu estiver sujeito a algo do tipo novamente, eu não posso atribuir isso a Deus. O ponto que eu quero que você entenda, irmãos, que nós temos que assumir as nossas responsabilidades. E às vezes queremos atribuir tudo a Deus. Tudo que acontece, responsabilizamos Deus. E não olhamos a nossa parte. Então aqui, Neemias lamenta, porque era necessário arrependimento. Tudo aconteceu com o povo por causa deles virar as costas para Deus e buscar a idolatria. Então ele lamenta. Ele reconhece as falhas. E ele entende que era necessário mudar as coisas para Deus abençoar. Em quarto lugar, irmãos. Então, primeiro, repita comigo. Assentou-se. Chorou. Lamentou. E agora ele levanta. Porque, irmãos, o que mais tem pessoas hoje é que a pessoa, diante do problema, ela se assenta, ela chora, fica só chorando, fica lamentando e fica parado nisso aí. Sentada, lamentando e chorando. Só que aqui, irmãos, além de lamentar, além de chorar, além de sentar, agora Neemias se levanta, ele se posiciona, ele começa a tomar uma atitude para que a situação mude. Lamentando, chorando, reclamando, não muda a situação. Por que às vezes a situação na nossa vida não é mudada? É porque só seguimos até aqui. Os 3 passos: senta, lamenta e chora. Amanhã, sentado, lamentando e chorando. Só que agora, primeiro nós vemos pela palavra que primeiro ele se assenta, reflete, medita. Agora ele chora, põe para fora as angústias, tristeza. Ele lamenta pelo sofrimento do povo, mas agora ele toma uma posição. Agora ele se levanta. Ele se posiciona para resolver o problema. Eu tenho 5 minutos e vou encerrar. O que ele faz então agora? Ele começa a jejuar. Repita comigo, jejuar. Ele começa então, quarto segredo, jejuar. O jejum, irmãos, ele mortifica a carne. Ele melhora, entenda isso, o jejum mortifica a nossa carne, fortalece o nosso espírito e principalmente ele melhora a nossa sensibilidade espiritual. O jejum melhora a nossa sensibilidade espiritual. Quando você está jejuando, você está mortificando a carne, melhorando a sensibilidade espiritual, aonde você consegue ouvir Deus, aonde você consegue sentir Deus, aonde você consegue ser fortalecido por Ele. Então aqui ele começa a jejuar, mortificando a carne, sacrificando e consagrando, mostrando determinação diante do Senhor. Ele começa a jejuar, também reivindicando mudança. Então, irmãos, entenda isso. Ah, pastor, eu estou orando, buscando, clamando e nada. Entra num propósito de jejum. A Bíblia fala, irmãos, a importância do jejum. O jejum é interessante na palavra do Senhor, entenda isso. Jesus orienta os discípulos, certa feita, olha, essa casta de demônio só sai com jejum e... Quando Jesus fala com o demônio sobre legião, todas as outras vezes que Jesus expulsa um demônio, ele age dessa forma: cala-te e sai dele. Qualquer demônio que se posicionava, cala-te e sai dele. Agora, nessa situação, havia uma legião. O que é legião? São vários demônios em uma única pessoa.
Você expulsa, sai um, entra um, sai um, entra outro, sai um, entra outro. E aí Jesus diz que essa casta de demônio só sai com jejum e oração. Ou seja, você está tentando com oração, não está resolvendo, vai para o jejum, vai para o propósito. Porque Jesus batiza e vai e jejuma 40 dias, 40 noites. Ele estava se fortalecendo, ele estava se enchendo da presença de Deus, ele estava mortificando a carne. Tanto é que quando passa os 40 dias, primeiro ele vence e manda Satanás sumir e ir embora. E a partir dali a vida dele foi uma caminhada de milagres, de cura, de transformação, até mesmo de ressuscitar morto. Então o jejum, irmãos, ele precisa fazer parte da nossa vida cristã. Então o quarto segredo de Neemias, ele se levanta e começa a jejuar, para ter mais sensibilidade, para mortificar a carne, para estar mais fortalecido diante do Todo-Poderoso. E por último, o quinto segredo, oração. Irmãos, mas quanto que nós falamos de oração? Neemias aqui começa a falar com Deus. Preste atenção nisso, aqui ele começa a orar e falar com Deus. Porque falamos de oração, irmãos, os crentes hoje não querem mais orar. Você marca uma campanha de oração, quantos vêm? A gente tem orientado, chegue no culto 10 minutos antes, dobre o joelho e fale com Deus. Tem pessoas, irmãos, que só oram aqui no culto. Não agradece a Deus pelo dia ao dormir. Não entrega o dia ao acordar para o Senhor. Não agradece pela esposa, pelos filhos, pelo alimento. Não ora. Não ora pela refeição, agradecendo. Tem pessoas que só oram, irmãos, aqui na igreja. Outros, na hora da oração ainda, fica com o olho aberto e não ora, não fala com Deus. Oração não é nada mais do que diálogo seu para com Deus. Assim como você tem um diálogo com qualquer outra pessoa. E aqui então Neemias começa a orar. Começa a falar com Deus. Neemias coloca, irmãos, começa a expor o objetivo dele. É engraçado que aqui Deus manda Neemias fazer alguma coisa pelo seu povo. Sim ou não? Deus manda? Ele vê a necessidade, se disponibiliza e começa a orar e expor diante de Deus. Deus, eu quero ir lá e fazer alguma coisa por Jerusalém. Ele começa a orar e falar para Deus o objetivo. Ele começa a colocar aquilo que estava no coração dele. E através da oração, irmãos, Deus ouve o clamor de Neemias. O meu tempo já foi, mas para me encerrar, preste atenção nisso. Neemias ora e diz: Senhor, prepara um jeito do rei me liberar. Porque eu quero ir lá restaurar os muros, restaurar as portas, restaurar aquela cidade, restaurar a comunhão do povo para com Deus que foi destruída. Irmãos, é através da oração de Neemias, Deus ouve, Deus vê o coração dele e Deus age em favor dele. Ele acorda pela manhã no outro dia, e eu já encerro. O rei olha para ele e diz: Neemias, você está com o semblante abatido, aconteceu alguma coisa? E ele olha e diz: ó rei, eu não tenho motivos para estar feliz. Eu não tenho motivo para estar alegre. Porque o meu povo lá está sofrendo. A cidade foi destruída, os muros derrubados, as portas queimadas a fogo. E os que estão lá estão numa miséria terrível. E eu não consigo ter alegria sabendo o sofrimento deles. E o rei olha e diz para ele: mas o que eu poderia fazer por você? E então Neemias já tinha orado para Deus tocar no rei. Oh, aleluia, erga a sua mão.
Qual é o seu problema? Qual é a dificuldade? O que você precisa que seja mudado? Comece a orar hoje, porque amanhã Deus vai tocar no coração de alguém. A oração move, a oração move, a oração move. Ele ora e Deus toca. O rei olha para ele: o que eu posso fazer? Olha, rei, queria que o senhor me liberasse por um tempo para mim ir lá e ajudar. E que o Senhor me desse cartas para que eu pudesse fazer uma viagem, ninguém barrar, impedisse nada. Eu quero dizer, irmãos, Deus, Ele faz além daquilo que você pede, você precisa, você clama. O rei fala: eu vou te liberar, as cartas estão aqui. E vou mandar vários soldados para ir com você, para te ajudar na restauração de Jerusalém. Estou mandando cartas aqui também, para eles te darem madeira e todo o material que você vai precisar. Você pode erguer a tua mão e glorificar o Senhor? Ele queria pedir para ir, e Deus prepara a forma de ir, prepara ajudante e prepara material. Este é o Deus que eu e você serve. É o Deus que entra com providência e faz além daquilo que nós precisamos. Se você crê, glorifica o Senhor. Se coloque de pé. Então, irmãos, diante dos problemas, se assente, chore, lamente, mas depois jejue por esse propósito. O que você está enfrentando hoje? O que precisa mudar? Qual situação está difícil? A partir de amanhã entra num propósito de jejum. A partir de amanhã, começa a orar e dizer para Deus o que você precisa e o que você quer que Ele faça. Porque às vezes tem alguns de nós que olham e falam: pai, tem esse problema, tu sabes. Não, não sabe não. Ele sabe de todas as coisas, mas Ele quer te ouvir. Fala com detalhes: Senhor, eu quero que o Senhor faça isso. Eu quero que o Senhor prepare isso. Eu quero que o Senhor abra aquela porta. Eu quero que o Senhor haja naquela situação. Porque Ele vai ouvir dos céus e vai te dar vitória. Feche seus olhos.